A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Aqui quem fala é a vossa irmã em Cristo, a missionária Nathalie. Amém? Glória a Deus. Irmãs, a pergunta é pecado evitar filhos? Evitar a gravidez? A concepção? Sim ou não? É pecado? Irmãos, eu estarei respondendo essa pergunta, tá? Mas primeiro vou ler a palavra do Senhor. Se encontra no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 9, que diz assim: Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele, e aconteceu que, quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar a semente ao seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu vou explicar rapidamente essa passagem que conta, um episódio onde um dos filhos de Jacó, que depois recebeu o nome de Israel, por nome Judá, ele tinha filhos. E ele ali, deu um dos seus filhos uma esposa. E o nome dessa esposa era Tamar, né? E Tamar, o que aconteceu foi o seguinte: ela se casou com o filho primogênito dele. Aqui a Bíblia diz que o nome dele era Er. E, infelizmente, ele era um homem mau aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. Porém, o que aconteceu foi o seguinte: é muito tradicional, entre o povo de Israel, naquela época, que quando um homem morria e ele não tinha tido filhos com aquela mulher ainda, o outro irmão dele tinha que se casar com esta mulher, e ter filhos com ela, mas os filhos que ele tivesse com ela não era considerado filhos dele, era considerado filhos do outro que morreu. Então era como manter a semente, a linhagem, o nome, o sobrenome daquele falecido que faleceu. Amém? Daquele que morreu. Então a questão é o seguinte: nós vemos aqui que ele, esse marido dela, de Tamar, ele morreu. E aí Judá, ele pega um dos seus outros filhos, um filho aqui chamado Onã, e ele diz para ele: olha, você vai entrar a Tamar, que era uma forma de dizer, você vai se casar com ela, se deitar com ela, você vai tomar ela por mulher, e você vai suscitar semente nela do teu irmão que morreu, que era esse fato que eu já expliquei para vocês. Mas toda vez que ele tinha relações sexuais com ela, ele jogava a semente dele na terra, Ou seja, a gente não precisa entrar em detalhes nisso, que quem é adulto sabe do que eu estou falando. Ele jogava fora a semente, para que ela não engravidasse, porque ele não queria, porque ele queria ter filhos dele mesmo, ele não queria ter filhos que ia ser considerado filho de outra pessoa. Então isso foi mal aos olhos do Senhor e Deus o matou. Porque Deus tinha um propósito muito grande através dessa semente. Deus queria trazer uma descendência através dessa criança. E mais tarde você vai ver na descendência de Jesus que Judá faz parte da descendência de Jesus. Logo mais para frente nessa passagem, Tamar, ela se veste de prostituta, ela se disfarça de prostituta e ela consegue se relacionar sexualmente com Judá, E ela consegue ter filho dele. Então Jesus vem dessa descendência de Judá. Então Deus queria trazer uma descendência aí, e logo depois de muitos e muitos anos viria o nosso Salvador, ele faria parte da linhagem de Jesus, a descendência dele. Então Deus tinha um propósito maior para isso, Então Deus não tinha se agradado do que aquele homem estava fazendo, que era evitar a concepção. Ah, mas hoje, nos dias de hoje, irmã missionária, é pecado evitar filhos? Sabendo que o mundo está tão difícil, é tão difícil criar filhos hoje, irmãos? É verdade, é pecado sim, tá? Por que que é pecado? Primeiramente, todo tipo de relação sexual entre marido e esposa, que eles evitam a concepção, seja de maneira natural, seja de maneira química, que é através de medicação, ou através de cirurgia, é pecado. Ah, missionária, mas como que eu vou fazer então? Primeiramente,
Deixa eu entrar para vocês aqui e explicar. Uma vez que você evita ter filhos, você está impedindo a concepção. Você está se colocando, entre aspas, no lugar de Deus e dizendo: essa criança não vai ser gerada. Eu não vou conceber, ela não vai ser gerada, ela não vai nascer. E Deus tem os seus propósitos. Você não sabe o que Deus tem para essa vida que Ele quer gerar dentro do seu ventre. Você não sabe o que Deus tem no futuro. Então você está impedindo de que os propósitos de Deus se realizem. Né? Você está impedindo que o ciclo da vida naturalmente ocorra na sua vida. Ah, missionária, mas como que eu vou fazer, né? Porque eu tenho já tantos filhos e eu não quero mais, e o meu marido também não, como que eu vou fazer? Irmã, é pecado. Todo tipo de método contraceptivo é pecado, tá? Por causa deste conceito da qual eu falei, que é você querer evitar o ciclo normal, natural da vida. Segundo, se o seu esposo não é crente e não aceita isso, mesmo que ele seja crente, tá? Ele não guarda doutrina, ele não aceita isso. E ele quiser se operar, é ele e Deus. Ou se ele quiser usar preservativo, quem estará pecando é ele, não é você. Você só não deve tomar o remédio mais. Você só não deve tomar o remédio. Amém, irmãos? Eu parei um pouquinho porque o celular estava tocando aqui. Você não pode tomar o remédio, você não pode evitar, né? Você deve orar a Deus e falar: Senhor, eu não quero evitar, eu não estou evitando, mas meu marido quer, então se o Senhor tiver que cobrar, Senhor, então cobre dele. Naquele grande dia, cada um vai dar conta das suas obras, e não de mim. Amém? Outra questão, que eu vejo irmãs que já se operaram, já fizeram a cirurgia. Irmã, eu também, na época que eu não conhecia a doutrina, eu também fiz a cirurgia, né? Por aconselhamento do médico, como as minhas 2 gravidez foi gravidez de alto risco, o médico disse que se eu tivesse mais uma gravidez, provavelmente eu poderia vir a óbito. E ali ele disse que seria melhor. Eu fiquei um pouco chateada, mas eu aceitei, né? E depois, quando eu conheci a doutrina, eu fiquei muito arrependida. Eu me arrependi de coração. E eu fiquei muito triste por isso, porque eu não sei os projetos de Deus para minha vida. Mas Deus é fiel, né, irmãos? Então, assim, se você já se operou, se você induziu o teu marido a se operar, irmãs, se você pedir perdão a Deus e se arrepender de coração, Deus vai te perdoar, né? Mas, é claro, você pecou. Por que eu pequei, missionário? Eu não conhecia a verdade. Porque você destruiu o templo do Espírito Santo, né? A Bíblia fala: aquele que destruir o templo será destruído. Então, irmãos, você operou, você destruiu algo do teu corpo que estava funcionando perfeitamente, né? Estava funcionando perfeitamente o seu corpo. E você foi lá e destruiu. Você se operou, você destruiu o seu corpo. Você destruiu o que estava funcionando perfeitamente. Quando é o caso de um problema de saúde, um mioma, um câncer, que o médico fala: tem que tirar, não tem jeito. Aí, irmãos, é diferente. Mas se você faz isso só para evitar a concepção, então você pecou. Então cabe a você se arrepender, pedir perdão a Deus muito, né? E que Deus, com certeza, Ele vai te perdoar. Se houver um arrependimento sincero de coração, Deus vai te perdoar. Missionária, mas o que eu vou fazer então? Eu vou ficar me enchendo de filho? Eu vou encher minha casa de filho? Irmãs, é claro que se você tiver relações sexuais, se não está se prevenindo, vai ocorrer a concepção. Porque Deus deu um mandamento ao homem e à mulher para que eles se unissem, tornassem uma carne só e povoasse a terra, né? Então, isso foi um mandamento dado não só ao homem, mas ao nosso corpo natural. Uma vez que Deus fez o órgão reprodutor masculino e feminino e criou o útero e todo o órgão reprodutor feminino para concepção, para geração de outra vida, irmãos. Então, nós vemos que, claro, tudo que você fazer, você vai colher. Se você tiver relações sexuais sem se prevenir, é claro que você vai engravidar, tá? Porque ainda que Deus não seja uma vontade dele, por exemplo,
Deus não, pode ser que, até ser que não seja um projeto dele que você tenha um filho, tá? Talvez ele não tenha um projeto para aquela criança. Deus não, entenda, eu quero explicar assim, Deus tem um projeto para a vida de cada um, mas a concepção vai ocorrer porque é naturalmente. É a mesma coisa, você jogar semente na terra, ela vai brotar, porque é do natural de ocorrer aquilo, né? Toda ação vai provocar uma reação. Então, naturalmente vai ocorrer a concepção, entendeu? Então, naturalmente pelo seu corpo, pela vontade de Deus, porque foi o mandamento dele, mas ainda que ele não tenha um propósito para isso, verdadeiramente, claro que vai ocorrer a concepção. Mas eu quero trazer para você algo que é muito importante, que eu quero dizer para você que Deus tem todo o controle, irmão, de tudo. É Ele quem faz a pessoa nascer ou morrer, subir da sepultura ou descer, ressuscitar. Ele quem coloca ferida e Ele mesmo cura. Deus é Deus sobre tudo e todos. E eu vejo na Bíblia Sagrada que Deus abriu a madre de Rebeca mediante a oração de Isaac, irmão. Deus abriu a madre dela, né? Ela era estéril. Então, veja o que uma oração pode fazer. O que a fé pode fazer através de uma oração com muita fé. Veja que Deus abriu a madre de uma mulher estéril. Veja também que Deus, ele cerrou a madre de Ana. Ana não era estéril. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre dela. Não diz que ela era estéril. É diferente. No caso de Rebeca. Rebeca era estéril. Mas a Ana não. A Bíblia diz que Deus cerrou a madre dela. Deus fechou a madre dela porque Deus tinha um propósito maior na vida dela. Através da oração dela. Através da vida dela. Então, a Bíblia relata que depois de tudo que ela passou, com aquela angústia que ela tinha por ela não conceber, ela começa ali a orar a Deus, né? E Deus abre a madre de Ana. Então, mesmo Deus que teve o poder de fechar a madre, tem o poder de abrir. Veja também, aleluia, que Deus fechou a madre de Mical, que era a esposa do rei Davi, porque ela se irou com ele, porque ele estava dançando, louvando ao Senhor ali, dançando, e ela se escandalizou com aquilo e se irou, e Deus fechou a madre dela por aquilo que ela fez, pela aquela ação dela. Deus fechou a madre dela. E há muitas passagens bíblicas que eu não vou citar aqui para esse vídeo não ficar muito longo, que Deus abriu e fechou a madre, porque Deus abre e fecha como se abre e fecha uma janela, porque Ele é Deus. Então, o que eu vou fazer, missionária? Você vai orar e você vai pedir a Deus, Senhor, por misericórdia, fecha minha madre. Ah, missionária, mas tem que ter muita fé. Não, irmãs. Eu conheço irmãs que fizeram esta oração com fé e elas não conceberam mais. Elas têm relações com seus esposos e elas não tiveram mais filhos. Então, isso depende da sua oração, da sua fé, né? Então, o conselho que eu dou a vocês, crendo nas Escrituras Sagradas, crendo no poder poderoso que o nosso Deus tem de abrir e fechar a madre de uma mulher, não tem outro remédio, não tem outro jeito a não ser esse. Você pedir para que Deus tenha misericórdia de você. Senhor, tem misericórdia de mim, né, Senhor? O Senhor sabe da minha estrutura, o Senhor sabe das minhas condições. Você orar com sinceridade. Ao Senhor eu creio, né, que Deus pode fechar a tua madre. Ele pode, porque Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Ele é um Pai compreensivo, misericordioso, sim. Mas nós não podemos destruir o nosso templo. Sem falar que todos esses métodos anticoncepcionais aí, muitos deles destroem mesmo o templo do Espírito Santo. Até remédio destrói, impede a concepção, impede que a vontade de Deus se conclua. Irmã, eu conheço irmãs que mesmo depois de operada, Deus abriu a madre delas, né? Porque quando Deus tem plano, irmão, não adianta, né? Nós queremos impedir. O homem até tenta impedir, né? Mas Deus sempre conclui as vontades dele. Então eu sei que vai ter muita crítica esse vídeo, nossa, eu até imagino.
Mas não tem problema não, irmãos. Eu tô aqui para falar a verdade, para receber pedrada. Todas as pedradas que eu recebo, eu vou ajuntando. E aí eu tô construindo já uma escada para mim subir até o céu, né? Até a glória, se Deus me permitir. Então, não importa se vão me criticar, não tem problema não, irmão. Se você não concorda, você tem a sua opinião, o seu direito de se expressar, né? Eu não estou expressando a minha opinião aqui, eu estou expressando aquilo que eu tenho conhecimento sobre a Bíblia Sagrada e conhecimento e intimidade com o Espírito Santo sobre este assunto, amém? Fica na paz do Senhor e Deus te abençoe em nome de Jesus.